Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10 e à última aula de cinemática. Essa aula finaliza um movimento que já há algumas semanas estamos vendo com você, que é o movimento circular e uniforme, naquilo que a gente vai chamar para você de um último caso, o terceiro caso, de polias unidas por um mesmo eixo. Um caso que, por sinal, é alvo de muitas questões de vestibular, a exemplo aí, o Enem, ok? Vamos nessa então, gente. Aula de hoje, movimento circular uniforme, naquilo que nós chamamos de casos especiais. Terceiro caso, polias unidas por um mesmo eixo. Vem comigo, gente. Turma, o movimento em si chama-se circular e uniforme. Já há algumas semanas estamos trabalhando com você naquilo que a gente chamou aí de casos especiais. O caso de hoje, nós vamos chamar de polias unidas por um mesmo eixo. A imagem em si já ilustra bem o que vai acontecer ao longo da aula, né? Você vai ter uma polia A e uma outra polia B, mas você está unindo elas através de um mesmo eixo, um eixo de transmissão. Não é à toa que polias unidas por um mesmo eixo podem também ser chamadas de polias coaxiais, ok? Coaxiais, que significa mesmo eixo, polias unidas por um mesmo eixo. Você também pode chamá-las de polias concêntricas, afinal, você as uniu através do mesmo centro. Centro esse de referência, que é o centro de uma circunferência. Turma, você está vendo as polias mais ou menos lateralizadas, ou seja, a polia A grandona está aqui e a polia B menor está aqui. Eu vou girar elas para você. Vou te mostrar essa imagem vista de frente, para te mostrar algumas propriedades desse caso, ok? Vem comigo, gente. Ao fazer isso, a imagem que você percebe teria um comportamento mais ou menos assim. Notem, essa aqui é a nossa polia B, que está na frente, e atrás a nossa polia A maior. Notem que o eixo que as une está aqui. Estou estipulando para você, gente, uma referência, um pontinho, tanto na polia B quanto na polia A. E vou representar esses mesmos pontinhos na nossa imagem planificada, B e A. Turma, notem que a ideia é que tanto esse ponto azul na polia A quanto esse ponto azul na polia B, a ideia é que eles estejam mais ou menos alinhados em relação ao centro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos proporcionar aquele movimento de rotação que a imagem está nos representando. Nós vamos girar tanto a polia B quanto a polia A. Notem que ao girarmos, esse ponto azul se desloca, nosso ponto de referência, assim como o ponto A também se desloca, também rotaciona nosso ponto de referência. Perceba que quando o ponto B e o ponto A sofrem rotação, tanto o ponto B quanto o ponto A, eles percorrem uma distância em relação ao centro. Notem que isso seria a distância, seria o arco percorrido pela polia A. Notem que este seria o arco, a distância percorrida pela polia B. De longe, você percebe que a distância percorrida pela polia A, ela é maior que a distância percorrida pela polia B. Perceba também que tanto o ponto B quanto o ponto A, eles estão girando juntos. Logo, se o ponto B para chegar até aqui tivesse gasto 1 segundo, o ponto A também teria gasto 1 segundo. Eles se movem juntos. Essa é a primeira propriedade importante você entender. Como eles se movem juntos, eu percebo que a distância percorrida por A, por tempo, é maior que a que percorrida por B, por tempo. Logo, daqui eu já consigo provar que a velocidade do ponto A, aquela que percorre distância, é maior que a velocidade do ponto B. Lembra? Velocidade linear, tangencial ou simplesmente velocidade. Esse ponto mais externo percorre um arco maior, uma distância maior por intervalo de tempo. Mas acho que você concorda comigo que tanto o ponto A quanto o ponto B,
embora não percorram a mesma distância em relação ao centro, percorrem o mesmo ângulo. O ângulo percorrido pela polia A é o mesmo ângulo percorrido pela polia B. E, gente, como os ângulos são iguais, tipo, se a polia B percorre 90 graus em 1 segundo, a A também percorre 90 graus em 1 segundo, então podemos garantir que a velocidade angular da polia A ela é igual à velocidade angular da polia B. Nesse caso, de polias coaxiais, as polias possuem a mesma velocidade angular. Podemos, inclusive, recorrer aqui à nossa última aula e provar matematicamente uma coisa para você que eu acho que você já entendeu, já percebeu que acontece com polias coaxiais. Se velocidade angular é 2π vezes frequência, então eu posso garantir para você que 2π vezes frequência da polia A é igual a 2π vezes frequência da polia B. Simplificamos o 2π com o 2π. Turma, com isso, provamos o quê? Que quando nós temos duas polias unidas por um mesmo eixo, polias coaxiais, independentemente do tamanho, se a B for menor que a A 3, 4, 5, 10 vezes, se você as uniu por um mesmo eixo, se a pequena dá uma volta, a grande também dá uma volta por segundo. Elas giram juntas. Isso que é o mais importante salientar contigo. Polias coaxiais giram juntas. O que faz, inclusive, você poder chamar polias unidas por um mesmo eixo, polias coaxiais, você também pode chamar de polias solidárias. Justamente pelo fato delas girarem juntas. Gente, um bom exemplo, né, de polias, vou pôr assim entre aspas, que giram juntas, seria a planificação de um movimento que um satélite geoestacionário executa. Né? No meu fundo aqui você vê um satélite como esse. Vou pedir para você imaginar que a minha cabeça seja a Terra e os meus dedos aqui representem, nesse momento, um satélite geoestacionário. Ele é geoestacionário porque se você está na Terra e olha para ele, passam-se dias, noites e você sempre tem ele na mesma distância em relação a você, o que dá a impressão que ele está estacionado. Tá? Para que um satélite seja geoestacionário, ele tem que obedecer uma certa condição. Acompanha só. Ele está girando junto com a Terra. E a Terra, para executar uma volta completa ao redor do seu próprio eixo, gasta em torno de 24 horas. Seria o seu tempo para dar uma volta ao redor do seu próprio eixo, no caso, período de rotação terrestre. O mesmo tempo que a Terra gasta para dar uma volta ao redor do próprio eixo é o mesmo tempo, é o mesmo período que o satélite precisa gastar para dar uma volta. Logo, todo satélite geoestacionário, ele tem como período o próprio período de rotação, no caso da Terra, em torno aí de 24 horas, ok? Seria um baita exemplo aí, uma baita aplicação disso ao nosso cotidiano aí, ok? Na sequência, eu vou resolver uma questão do Enem com você, pensando um pouquinho mais em algo mais que se relacione a engrenagens, a transmissão do movimento em si, tá bom? Acompanha só, vem comigo aí, gente. Vamos lá, gente. Exemplo 1. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. Sistema este, né? Que a imagem nos demonstra aqui. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo. Vamos analisar ali o motor, gente, olha só. O motor, eixo do motor, e você nota que o eixo do motor está ligado à engrenagem A. Voltei para o enunciado, gente. É ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPMs. Lembra, turma? 18 rotações
por minuto. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Turma, queria que você notasse que como o eixo do motor está ligado à engrenagem a engrenagem A vai assumir a frequência do motor, logo 18 RPMs. Para facilitar a nossa vida, construí uma tabela aqui paralela para registrar isso para você. Turma, com isso eu estou percebendo que a engrenagem A tem 24 dentes e que ela está assumindo a frequência do motor, portanto, 18 rotações por minuto. Se eu voltar para a imagem, eu percebo que a engrenagem A está associada à engrenagem B naquele formato que vimos na semana passada, onde elas assumem a mesma velocidade. E nós discutimos na aula passada que quando você associa a engrenagem B com a engrenagem A do jeito que aqui está mostrado, a engrenagem menor gira mais, a engrenagem maior gira menos. Se olharmos com cuidado, percebemos que a engrenagem B tem 72 dentes, enquanto que a 24. Logo, percebemos que a engrenagem B tem 3 vezes mais dentes. Se a engrenagem B tem 3 vezes mais dentes, então ela vai girar 3 vezes menos. Logo, se a engrenagem A gira 18 rotações por minuto, a engrenagem B girará 3 vezes menos. 18 dividido por 3, 6 rotações por minuto. Repito, ela é 3 vezes maior, por isso gira 3 vezes menos. Aula passada, gente. Numa análise agora mais cuidadosa, ao olharmos a engrenagem B e a engrenagem C, percebemos que ambas foram unidas por um mesmo eixo. E se as unir por um mesmo eixo, elas têm a mesma frequência, elas giram juntas. Portanto, independentemente do tamanho relativo entre elas, se a engrenagem B está dando 6 voltas por minuto, a engrenagem C, por ser coaxial, concêntrica, também girará 6 rotações por minuto. Acompanhe agora o final, gente. Se a engrenagem C gira 6 rotações por minuto e foi associada à engrenagem D do mesmo jeito que a engrenagem A e B foram associadas, a regra se mantém. Você percebe que entre C e D, C é menor. Se C é menor, gira mais. Se D é maior, gira menos. Ao olharmos com cuidado, percebemos que a engrenagem C tem 36 dentes. Já a engrenagem D, 108. Portanto, a gente conclui que a engrenagem D tem 3 vezes mais quantidade de dentes que a engrenagem C. Turma, se ela é 3 vezes maior, portanto, ela gira 3 vezes menos. Lembra, ela é maior, portanto, gira menos. Logo, se C gira 6 voltas por minuto, vou dividir por 3, a frequência da polia D será de 2 voltas por minuto. Acompanha só, gente. Questão do Enem, uma questão altamente conceitual em que se resolve justamente associando as últimas aulas que você teve conosco. Também com isso finalizamos mais uma aula do nosso canal. Na verdade, essa foi a nossa última aula de cinemática, ok? Concluímos com isso uma etapa muito extensa do nosso conteúdo aí. Semana que vem a gente vai iniciar com você um novo capítulo, uma nova etapa da física aí. Não perde, nos acompanhe sempre aí, se inscreva no canal e mantenha-se sempre atualizado, legal? Turma, é isso, até semana que vem. Tchau!